Graça e paz, meus amados. Eu, José Alves Rocha, canal Profecias Consumada. Estou aqui trazendo mais uma série. O meu vídeo é tudo em série. Você pode ver lá. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5. Tá? Se vocês querem entender a mensagem, ou o estudo, que não traz mensagem, nós traz estudo, né? Bem preparado. Tá? Mensagem é você pegar um ou dois versículos de um capítulo, de um livro, e fazer aquela baboseira toda. Tá? Eu já fiz isso. Né? Saber a vida das pessoas, contar a vida das pessoas, contar um pouco da história daquele personagem, ao qual você leu, e traduzir aquilo para a igreja. Isso não existe mais hoje. Isso é chamado de mensagem. Hoje é estudo. Estudo. Tá? No Velho Testamento, no Antigo Pacto, a lei de Moisés, o Espírito Santo era dado aos profetas, dado para os profetas, e quando o profeta ia lá, profetizava alguma pessoa, levava algum recado e era retirado. Né? Em alguma versão, o pessoal fala que o Espírito era dado sobre medida. Hoje, na lei, na graça, o Espírito Santo já habita em nós. Deus, ele já habita definitivamente em nós. O reino de Deus já desceu para a terra definitivamente. E o Espírito, você já está dentro do reino de Deus. Nós que somos o templo do Espírito Santo. Então hoje nós não buscamos mais a Deus. Busca a Deus, aquele na época da lei, deixa eu fazer ela aqui explicar melhor para vocês. Na época da lei, a lei estava em vigor e o Espírito sem poder, porque ele estava debaixo da lei. Na graça, o Espírito está em vigor e a lei abolida. A lei está morta. Então, como que você vai buscar no monte um Deus que está dentro de você? Sacou? Sacou? Você não lê lá que você é templo do Espírito Santo e que o Espírito habita em vós? Há daquele que destruir esse templo, que é o Espírito, o templo de Deus, que são vós? Está conosco. Você é o Espírito. Deus hoje tem contato. Deus é Espírito direto com o seu Espírito que está em você. Agora, como que você vai buscar Deus no monte? Um Deus que está dentro de você. Hoje Deus não quer que você vá buscar Ele. Quer que você conheça Ele. Hoje é conhecer. As cartas da revelação é revelação. É para você ler, entender e pedir a Deus. Para você conhecer. Então, a graça não se busca um Deus que está dentro de você. Sacou, irmão? Entendeu a situação? Então, entenda a situação. Para de buscar a Deus, mas vá conhecer que vai buscar aquilo que está dentro de você. Como que eu sou casado, tenho a minha esposa? Eu vou para minha casa, onde está minha esposa? Eu vou visitar ela? Não. Ela já mora lá. Assim é o Espírito Santo. Como que eu vou buscar aquilo que está dentro de mim? Agora, conhecer sim. Se buscava na lei. Como Isaías fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque ele não estava por causa do pecado. O pecado fazia divisão entre nós e Deus. Sacou? Hoje, Jesus já morreu e já tirou os pecados. Hoje o pecado não faz divisão entre nós e Deus. Porque Cristo já tirou os pecados. Hoje ele já habita em cada um de nós. Como que você vai buscar aquilo que está dentro de você? Quer que você, aquilo que está de nós, queremos conhecer. Ter uma intimidade com ele. Entendeu? Então é isso que Jesus quer. Amém. Senhor Deus e Pai, neste momento estou aqui na tua presença, trazendo mais uma mensagem da tua palavra.
revelando aqui a graça, Senhor, porque o povo está embriagado na lei de Moisés e tonto debaixo dessa lei. Mas hoje devemos conhecer a Ti, Pai, trazendo uma graça, um estudo, né, abençoado para este povo, para que ele venha entender aquilo que Tu tem de melhor para cada um. Me usa, Pai, que eu vou usar a Tua Bíblia, a Tua mensagem, através do Teu Espírito. Amém. Amém, Jesus. Mais uma coisa, abençoado. Para a gente fazer um estudo bíblico, a gente usamos aqui 20, 30, 40, 50 versículos, ou até mais de 50 versículos. Não é um versículo. Isso é feito com bastante cuidado. A gente faz pesquisa, lê Bíblia, respeitando o texto, contexto, né? Cultura, história e cultura. Destinatário remetente. Entendeu? Ponto, vírgula, ponto. Respeitando. Você, para ler e entender, você tem que ler o texto e o contexto, tá? No texto começa uma história e se resume no contexto. Começo da história, resume no contexto. Se você lê o texto e não lê o contexto, a história fica capada no meio e você não vai entender. Aí faz uma confusão danada. Se você começar também no contexto e não ler o texto, você vai capar a história. Vai fazer também uma heresia. E depois fica aí mentindo, falando que sabe tudo e você não sabe nada. Nada. Vamos lá, irmãos. A serpente do jardim do Éden. O pão servido do céu. Para vocês, não a serpente. Vocês vão saber agora o mistério da serpente. Vamos dividir que não é fácil, Deus. Me ajuda a desvendar. Para que meu público, meus ouvintes, os filhos da livre venham entender. Que os filhos da escrava só entendem de lei. O filho da escrava só quer vigília, jejum, monte, consagração, campanha. Tá? Enquanto nós estamos livres, nós queremos conhecer a Deus. Que isso não traz valor nenhum para a carne. Hoje nós somos carne. Somos espírito, não carne. Jardim do Éden. Vamos ver o que está falando lá de 2 Coríntios 11, 1 ao 3. 2 Coríntios 11, 1 a 3. Eu vou ler aqui, meu irmão. Aqui está meu monitorzinho. Eu estou aqui, ó, com minha bengalinha, tá? Aqui estou aqui apontando para vocês não perderem detalhes, tá? Marca aqui, tá? O livro, o capítulo, o versículo, tá? Para vocês não pensar que eu estou inventando, tá? 2 Coríntios 11, 1 a 3. Fala assim, ó. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez ou loucura. Tá? Loucura. Sim, por favor, seja paciente comigo. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez ou loucura, da minha loucura. Insensatez, em outra Bíblia está loucura. Sim, por favor. Sabe por quê? A graça revelada da graça de Deus para os que perecem loucura. Para os que vivem debaixo da lei, não entende. Quando a gente fala que nós já somos salvos, ele disse, não. Mas meu querido, Jesus não morreu, não tirou nossos pecados? Não. Ele fez uma parte e eu tenho que fazer a outra. E a palavra está, papai, consumado? Pai, está consumado, não vale nada? Ah, não, eu tenho que lutar, eu tenho que ir para a montanha. Porque é loucura. Eles não acreditam no sacrifício de Cristo. A igreja que tem que o pastor fazer a metade desse sacrifício. Ajudando a Cristo. Chamando Cristo de fracassado. Que ele é mentiroso. Como pega um provérbio
transforma ele em diabo, em serpente, em Satanás, em um ser voador, tridente, rabo com lança, chifre, invisível, um tentador. Tá? Vou provar nessa série que diabo não existe. Vai ser uns 10 vídeos ou mais, provando que diabo não existe. Em toda parte que tem diabo, eu vou tirar para vocês a limpo e mostrar que não é diabo. Está falando de um rei. Lembra de Ezequiel 28? Está falando do reino de Tiro. Ou é da Babilônia? Isaías 14, 13, está falando do rei e do príncipe da Babilônia. Se eu estiver invertendo a bola aí, tá, irmão? É um dos dois. Mas falando de rei, de ser humano, de poderes, de pessoas, de homem. A igreja transforma isso em capeta, em demônio. Vamos lá. Versículo 2. 2 Coríntios 11, 1 a 3. Aqui é o 2. O zelo que tenho por vós, por vocês, é um zelo que vem de Deus. Vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-lo a ele como uma virgem e pura. Uma virgem pura. Vamos lá. 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente astuta, diabo, acusador, opositor, Adão, a serpente enganou a Eva com astúcia, tá? Astúcia. A mente, o diabo, é isso aqui que contamina, aqui que está a astúcia, o engano, o veneno, a mentira, o diabo, o demônio, Satanás está aqui, ó. Mente. Na mente, tá? Mente de vocês, tá? Seja corrompida e assim desvie da sua sincera e pura devoção que há em Cristo. Assim como a serpente enganou a Eva. Qual foi a serpente que enganou a Eva? Irmão, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. O mal e o bem, ele tinha que entrar no mundo. O mal e o bem tinha que entrar no mundo. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando foi Adão e a Eva, ou Satanás que trouxe o mal? Você disse que foi Satanás. Cuidado, está chegando a Deus. Olha aqui, ó. Presta atenção. O terceiro, Gênesis 2, 14 a 17. Gênesis 2, 14 a 17, ó. 14.
O terceiro que corria está falando dos rios, né? Pelo lado do leste da Assíria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Aqui desse local, no jardim do Éden, onde foi feito o jardim do Éden. No jardim do Éden. Para cuidar dele e cultivá-lo. Vamos lá. Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. 17. Vamos lá. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmão, antes de Deus fazer o homem, ele tinha feito o jardim. E no meio do jardim, ele já tinha plantado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele agora faz o homem e coloca debaixo da árvore. O mal já estava lá? Foi o diabo que colocou o mal? Ou foi Deus? Porque se Deus não quisesse que o mal entrasse no mundo, era só ele ter recolhido a árvore, não ter plantado, ter levado para outro canto. Ou não ter plantado. Sacou? Está entendendo? Ah, mas foi o diabo que trouxe o mal. Que diabo, irmão? Não existe diabo. Diabo é acusar. Esse diabo acusador é Adão. Quando ele pôs Adão, o conhecimento do bem e do mal já estava lá. Então não foi o diabo. A cobra, a serpente apareceu depois. Sabe quem é essa serpente? Isso é uma metáfora. Botou uma fruta do conhecimento do bem e do mal. E cadê essa fruta? Banana tem. Jaca tem, que foi Deus que colocou. Abacate tem, laranja tem. Tudo que tinha no jardim do Éden. E cadê essa fruta do conhecimento do bem e do mal? Que não tem. A maçã? Está aqui, ó. Cabeça. Na mente. Aquela fruta foi só uma desculpa para despertar no homem conhecimento dos dois lados. Deus queria que o mal entrasse. Que o homem conhecesse as duas partes. Sacou, irmão? Não foi o diabo, não foi serpente. Vamos para frente. Vamos para frente. Versículo 27. Gálatas 5, 22 a 23. Gálatas 5, 23. Mais um fruto do Espírito. E aí? Que fruto é esse? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Da onde vem isso, irmão? Da mente. Foi isso que Deus quis despertar.
Isso é o lado bom. Mas também despertou o lado ruim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Simplesmente uma desculpa para despertar na mente do ser humano os dois lados, para que o homem fique ciente. Vamos lá. Entendeu? Mateus 10:16. Vamos ver o que ele está dizendo lá. Eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, seja prudente como a serpente. Metáfora. A serpente, metáfora. Ser prudente, não sabe o que é ser prudente? Ser prudente como a serpente. Metáfora. A mente, ser prudente como a serpente, o homem é serpente? Vamos conjecturar. Vamos conjecturar. Vamos lá. João 3, 14 e 15. João 3, 14 e 15. Está aqui. Estou aqui lendo para você ver. Ó. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crê não ou tenha a vida eterna, tá? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim assim também é necessário que o Filho do Homem é serpente? Então, aquela serpente doente também não era serpente. É uma metáfora. Aqui não está usando uma metáfora? Jesus não está usando uma metáfora? Como Moisés lá também usou a metáfora. Irmãos, essa serpente era de bronze. Jesus está usando essa metáfora. Que assim importa, quando eu morrer, que eu tiver no madeiro, todos os meus eleitos, predestinados, inscritos, sejam curados. Isso é, cada um que está me ouvindo no YouTube esta hora. Seja curado. Metáfora. Ele está usando uma serpente, numa horte, no madeiro. Jesus é serpente. Aqueles que olhassem que era picado da cobra lá no deserto, era curado, simbolizando. Quando ele também morreu no madeiro, conjecturando. Todos que olhassem para ele, os eleitos escolhidos, estava curado. O que é que diz Isaías? Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Sacou? Sacou? É uma metáfora. Irmãos abençoados do Senhor Jesus, quando os egípcios e os judeus, eles gostavam de falar por sinais. Naquela época, 6.000 anos atrás, digamos assim, que é mais ou menos isso, o pessoal era analfabeto. Irmão, 6.000 anos depois, o que está lotado de gente analfabeto. Agora pense no início de todas as coisas.
Então, para poder ensinar e explicar esse povo analfabeto, era por sinais, era para os animalzinhos, para mostrar aquilo que era mais nocivo dos outros. Usava um para mostrar o que era mais nocivo dos outros. Para mostrar o endereço, era com animalzinho, ni túnel, ni mureta. Vê lá os costumes dos egípcios da época. Entra no YouTube que mostra. Você vai ver, era tudo por sinais. Como Deus fez a serpente, ela era astuta, que era venenosa, matava. Ela dava rasteira, ninguém via, se escondia no mato. Ou tinha outro que se camuflava na cor do mato, picava alguém. Ele usou essa metáfora para aquilo que era mais ardiloso, para aquilo que era mais ruim, para aquilo que enganou. Adão enganou. Vamos para frente. Vamos seguir. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou me mostrar aqui melhor. João 3, 14 e 15. Vamos aqui, irmãos. Ainda 2 Coríntios 11, 3, tá? Eu quero confirmar direitinho, né? Que preciso é que, e quero evitar o que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia e a mente, tá vendo aqui? E a mente. Agora eu quero perguntar a vocês que estão me ouvindo aí no YouTube, no meu vídeo. A palavra engano e astúcia, ela é dirigida a animal ou a ser humano? Me responda. A palavra astúcia e engano é dirigido a um animal irracional ou a ser humano? A ser humano. E como que a serpente, ela era astuta e era uma serpente? Como que era o instrumento de Satanás? A mente de Adão. A mente de vocês. De vocês, tá? Da sua sinceridade é pura devoção a Cristo, tá? Para não se corromper essa mente, como Adão corrompeu a mente dele e também a mente da Eva. Sacou? A palavra engano e astúcia é dirigido a ser humano, não a animal. Vamos para frente. Apocalipse 21 e 2. 21 e 2. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 2. Uma grande corrente. Vamos lá. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Sacou, irmão? Vou repetir de novo, ó. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, dragão, serpente, os dois é um. Dois é um. Que é o diabo, os três é um. Satanás, tá junto, ó. Satanás, os quatro é um. Os quatro é um. Acusador. Acusador. A palavra Satanás e diabo é dirigido para aquilo que se opõe e que acusa. Não é um ser de cauda, tridente e de rabo de lança. Irmãos, tu já pensou
Vamos lá. E a pessoa? Dragão, que aquele dragão lá do Apocalipse é o rei Herodes e as suas políticas. Passa a sua cauda e joga a terça parte dos anjos. Esses anjos caem lá no jardim do Éden, que é Satanás. Diz que essa terça parte dos anjos virou demônio, virou Satanás. É isso que as igrejas falam. E agora pega o velho de barba grande sentado numa cadeira, que é Deus, né? Babando lá, dormindo, né? Que Deus dorme mesmo, ronca. Não é isso que as igrejas dizem? E aproveita e diz, espera aí, vamos entrar naquela serpente, naquela cobra, serpente. Vê aí, ó, para ele não acordar, para ele não ver, e Deus está vendo. Deus não é onisciente, onipresente, onipotente, não vê tudo. Não está em todo lugar. Deus não vê nada, está dormindo. O guarda de Sião não dorme, mas nas igrejas ele está dormindo, porque o diabo saiu, entrou na serpente e foi enganar o casal que ele botou para zelar do jardim. Não, isso não tem noção. Isso aí não cabe, não fecha. Não fecha. Agora ele pega o quê? O que é que Deus faz? Escuta bem, irmão, o que é que Deus faz? Ele cria o homem, seu filho, quem diz que nós somos filhos de Deus, joga aqui para a terra, aí solta esse ser devorador, matador, diabo veio para matar, para roubar, para destruir, e solta nós e nos circo contente, sem ter tristeza, revestido num corpo de carne que não anda, entregue na mão desse ser. Presta bem atenção. E aí você vai passando escondido, com medo do capeta, que Deus botou você junto com ele. E o capeta lança o olho em cima de você. E você sai a mil. E ele atrás, pega aqui, você a mil. Vem o capeta. E aqui, e Deus lá de cima, corre, Zé, corre, corre, José. Aí Gabriel, que é o anjo do recado, está do lado dele e diz, Senhor, deixa eu ir lá embaixo ajudar ele, Senhor. Mandar ele fazer um jejum, ele não vai dar tempo, tanto nós vai pegar ele. E o Todo-Poderoso não faz nada. Irmão, essa conta não fecha. Corre, José, corre. Corre, José. O diabo vai lhe pegar, vai, Zé. Faz um jejum. Vai para o monte. Faz uma campanha. Irmão, não fecha, isso não existe. Deus é amor. Deus é amor. Até os que estavam debaixo da lei lá, os escolhidos dele, ele transportou para o reino da sua luz, do Filho do seu amor. Tá? Vamos lá. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, a natureza de Adão, traidor, safado, mentiroso. Vou mostrar para vocês. Que é o diabo, Satanás. Os quatro são um. Os quatro são um. Acusador e opositor. Vamos lá. Gênesis 3, 14 e 15. Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou a serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rasteará e pó comerás todos os dias da sua vida. Você já viu a cobra comendo pó? Elas, tudo bem, anda
arrastando, rastejando no chão. Mas ela não come pó. E ela é maldita, porque mentiu, porque trapaceou, fez trapaceada, enganou com as suas mentiras. Vamos mostrar. Versículo 15. Empurrei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Irmão. Cobra tem descendente. Quem é o descendente da cobra? Quem já viu na história, está escrito em algum lugar de algum livro de alguma Bíblia, que a cobra feriu o calcanhar de Jesus, a serpente. Quem já viu? Empurrei inimizade entre você e a mulher, porque você enganou a mulher. Você, Adão, natureza de serpente, daquilo que é mais nocivo, e aquilo que é mais ardente, daquilo que é mais mentiroso. Você enganou. Vou jogar inimizade entre as duas descendências. E ela lhe ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar, as duas descendências. Quem é a descendência da mulher? Vamos ver? Ou a descendência da serpente? Vamos ver. Olha lá. Adão, aqui está em Gênesis 4:1. Gênesis 4:1, tá, irmão? Eu não botei aqui Gênesis, mas é Gênesis 4:1. E Adão teve relações com Eva. A sua mulher. E ela engravidou e deu à luz a Caim. Aqui está o descendente da serpente. Não foi a cobra, igual muitos dizem aí na internet, que fez sexo com a mulher. Isso não é bíblico. E nós não podemos sair da luz da Bíblia. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. E disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho, homem. Tornou conhecer Adão a sua mulher e teve o descendente do bem, Abel. Mas você viu que colocou inimizade entre as duas descendências? A semente da mulher e a semente da serpente. Aqui está saindo um descendente da serpente. Foi a serpente que coabitou com Eva ou foi Adão? Foi a serpente ou foi Adão? Adão. Saiu aqui o filho, um vaso de desonra. E depois um vaso de honra. Vamos lá. Romanos, cadê? 1 João 3,12, fala assim, ó. Mas sejamos como Caim, que pertencia ao maligno.
Mas não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Lembra que colocou inimizade entre uma descendência e a outra descendência? Que se cumpre. É o diabo na pele de uma serpente? Ou é ser humano acusador? Vamos lá. Vamos lá. Aí dá Romano 9, 19 a 21. Mas alguns de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Quem resiste à sua vontade? Vamos lá. Versículo 20. Mas quem é você, ó homem, para resistir, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Porque me fizeste assim? Quem é o homem para questionar o que Deus quer? Vamos lá para o 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobre e outro para uso desonroso. Da Eva e Adão nasceu Caim, descendente da serpente, e nasceu Abel, descendente da Eva, filho da salvação. Não é da serpente. Entendeu? Como Deus deu as ordenanças para quem? Quando botou o homem no jardim. Foi para Eva ou foi para Adão? Adão. E o que foi que Adão fez? O que foi que ele disse para Adão? Adão, de todo fruto do jardim comerás livremente. Não é isso? Mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não coma. Nele não tocarás. Porque no dia que nele tocar, morrerás. Despertou a curiosidade. Já viu um provérbio que tudo que é proibido é mais gostoso? Quem já viu isso? Tudo que é proibido é mais gostoso, mas te leva para a sepultura. Tudo que é proibido é mais gostoso, mas te leva para a sepultura. Assim aconteceu com Adão. Levou para a morte espiritual. Desejou comer, só que a ordenança era para ele. Ele quis tirar a culpa de cima dele, jogou a culpa para cima da Eva. Foi o que ele fez. Oi, Eva, vamos comer? Pega lá e come para nós ver como funciona. Não, Adão, não. Não viu o que Deus disse? Para nós não mexer nela, não comer? Que no dia que comer certamente morrerá? Não. Não, Eva. É porque não vai ficar como Deus, como ele, conhecimento do bem e do mal. Come. E a bobinha que não sabia de nada foi lá, pá. E comeu. Caíram em contradição. Se viram pelados. Deus chegou no jardim, se esconderam dentro das palhas, das folhas. E Deus falou: Adão, eis-me aqui, Senhor. Pelo que eu sei, Adão, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? Não, Senhor. A mulher que tu me deu como companheira, acusador, diabo. Ao diabo.
ao diabo. A mulher que tu me deu como companheira, ela comeu, me deu e eu também comi. Sacou agora? É isso que é o acusador, que é o diabo. Não é o ser de cauda e de tridente. Como os homens esperam. É metáfora. Metáfora. Já falei, vou repetir. Os costumes do Egito, isso é Moisés que está contando esse caso, essa história. E como que Moisés vai explicar? Usando símbolo, igual usava no Egito. Ele estava em volta do Egito. Moisés matou um no Egito. Moisés foi criado com a filha de Faraó. E Moisés está usando a metáfora do Egito para ensinar um povo analfabeto. E a serpente, aquilo que é nocivo, que é ardente, que é traidor, que é mentiroso. Não é o capeta, como as igrejas estão aí, chamando. Vamos lá. Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. Quem foi esse homem? Foi Eva ou foi Adão? Aqui está falando que foi a Eva? Quem foi o primeiro pecado? Entrou por mundo por quê? Não foi pelo episódio lá do Éden? A mulher falhou. Mas Deus, ele não é um ser humano. Ele viu que ela fez forçado pelo homem, ele tirou a culpa dela. E disse, você que é o culpado. Traidor, mentiroso, Satanás. Está entendendo o mistério, irmão? Está entendendo ou não está? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos. Quem é o culpado da mortandade? É o capeta ou é Adão? Adão. Capeta não existe. Serpente é Adão. Está entendendo o mistério? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, não foi por uma mulher. Deus inocentou a Eva, que ela é inocente. Ela não teve culpa. Adão, que é o miserável, traidor, mentiroso. E pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Quem foi a culpa disso aqui? O capeta? Capiroto? O diabo? Satanás? Não. Adão. Adão. Quem trouxe a morte ao mundo foi Adão. Vamos andar. Estão entendendo agora? Vamos aqui. João 8,44. Vocês pertencem ao pai, Adão? Ao pai de vocês? O diabo enganou a Eva. Mentiroso. Astuto. Opositor,
acusador. Não eu, Senhor, mas a mulher que tu me deste. Acusador, diabo. Adão, acusador. E quer realizar o desejo dele. Ele foi homicida, matou, a morte entrou por onde? Não foi por Adão, pelo pecado, e ele não foi pecador, entrou a morte. Ele foi homicida desde o princípio. Adão e Caim, que matou seu irmão. Princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. E quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Primeira mentira, Adão, acusando a Eva. Primeira morte, Adão, por onde entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Vamos andar na Bíblia? Não é diabo, diabo não existe. O diabo, a serpente, é Adão, com a sua astúcia, suas mentiras. Vamos lá, vamos andar na Bíblia. Vamos caminhar. Amém, filha? Isso. Aí da Romanos 5, 13 e 14. Pois, antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Adão. Antes da lei, o pecado veio por Adão. A morte veio por Adão. Não foi pelo diabo. Não estou defendendo o diabo. O diabo não existe. Para que defender? Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Antes da lei, antes de Moisés. Adão. Primeiro pecado de morte no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Então, quando não tem lei, o pecado não era levado em conta. Vamos lá. Todavia, a morte reinou desde os tempos de Adão até o de Moisés. Portanto, a morte reinou desde os tempos de Adão, causador da morte, causador do engano, acusador, mentiroso. Jogou a culpa da coitada da mulher inocente. Está entendendo, irmão? Até mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado. Irmão, olha o que Adão fez. Até o justo, como Noé, Enoque, Abraão, ele estava debaixo do pecado por causa do pecado de Adão. O mundo inteiro entrou no pecado por causa do pecado de Adão. Depois eu vou trazer uma mensagem aí que fala os dois Adão, Jesus e Adão, para você ver que por Jesus veio a justificação do pecado, que o pessoal da religião diz que nós hoje já estamos debaixo do pecado. Isso é uma mentira do cão. Aquele que não cometeram pecado, semelhante a transgressões de Adão, o qual era em um tipo daquele que havia de vir. Era um parecido. Análogo. Tá? A cópia um do outro, de Jesus e Adão. A diferença é que um trouxe a morte e o outro trouxe a vida. Tá? Mas Adão foi todo culpado da morte e do pecado. Começou por Adão, foi até Moisés. Moisés começou a pregar já o evangelho de Jesus Cristo que ia vir,
e quem ouviu o evangelho de Moisés já não ficava na morte, preso no túmulo, na sepultura, no inferno sepultura. Esse já era ressuscitado. O corpo descia à sepultura e o espírito já voltava para Deus. Todo que ouviram. Então, aqui Moisés já era o aio que traduzia o povo que ouviram o evangelho, por isso que a morte chegou até Moisés. Porque quem ouviu o evangelho de Moisés já ia direto para o seio de Abraão, que depois virou o paraíso. Entenderam, irmão? O culpado de toda mentira, serpente, diabo, Satanás, acusador, pecado raiz. Vamos lá. Tiago 3, 13 a 18. Tiago 3, 13 a 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humanidade, que prove da sabedoria, Vamos lá. 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga ambição e egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. 15, cadê o 15? Viu? Este tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, não é espiritual, e é demoníaca, e é diabólica. Não. Vou voltar aqui para você ver. Diabólica, demoníaca. Contudo, se vocês obrigam no coração inveja, não vem do alto, vem de Adão. Amarga ambição, egoísta, isso vem de Adão. Não se glorie disto e nem negue a verdade. Porque esse tipo de sabedoria não vem de Deus, não vem do céu, mas é terrena e não é espiritual, é animal feito Adão, e é diabólica, é demoníaca, é a natureza serpente, a natureza do cão. Vamos lá. Ainda 1 Coríntios 15, 45 a 48. 15, 45 a 48. E o fruto da justiça semeia. Lembra da semente? O fruto faz parte da semente. Deus não colocou inimizade entre a semente e a outra, tá? Faz parte do fruto, tá? E o fruto da justiça semeia-se em paz para os
pacificadores. Para os pacificadores. Vamos lá. Pacificadores. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Vivente. Não era espiritual. Ele era alma vivente. Ser vivente aqui, e outra tradução, alma vivente. Ele não tinha espírito. E quem não tem espírito é mau. Adão era mau. Diabolo. Mente diabólica. Bolou contra sua esposa. E trouxe a destruição à humanidade, a morte e o pecado. O último Adão, espírito, esse sim, alma vivente, quebrou o que Adão trouxe, trazendo vida. (46) Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. O homem natural, ele não tem espírito. Ele acusa tudo. Diabolo. Ele acusa. Natural. O natural, depois dele, o espiritual. Viu? O espiritual. 47. O primeiro homem era do pó. Ele é terreno, sem espírito, pratica tudo que não presta, e da terra. E o segundo, homem do céu. Vamos lá. 47. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Também não são espírito, são filhos da perdição. São homens naturais. Não quer dizer falar língua, irmão. Esquece isso, tá? É os seus atos espiritual. Ele já é feito espírito revestido de carne. Tem nada a ver com língua, tá? Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. São todos vasos de desonra. Que da mesmo ventre saiu de onde desonra? Saiu Abel e Caim. De Abel, Sete deu prosseguimento à geração das bênçãos. Os predestinados, os filhos de Deus. Tá bom? Tá bom? Terrenos. Os que são do céu são um homem celestial, são espirituais. Filhos de Deus, predestinados. Vamos lá. 48. Os que são... Não. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas do que vem do Espírito de Deus. São os homens naturais. Filho da terra. Não aceita as coisas do Espírito de Deus. Pois, lhes são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso que a gente está aí suando com esse povo e não consegue penetrar no coração deles a verdade do verdadeiro evangelho. Como a gente diz, você é um predestinado. Eu não sou predestinado. Eu tenho que fazer o que meu pastor manda, senão eu vou para o inferno. E se eu disser para você que o inferno é sepultura, você está doido? Loucura. Parece loucura. Você está doido? E se eu dizer que Jesus já voltou, não vem mais? Você é louco? Loucura. Os espirituais são loucos. Para eles é louco. Para eles é louco. É louco. Louco.
Não vai entender nunca que eles não são do céu, eles são terreno. Eles não são do céu, são terreno. Entendeu, irmão? São terreno. Vou voltar aqui mais uma vez para explicar para vocês. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Eles são terreno, são naturais. São homens naturais. Não vai entender nunca a língua dos espirituais, dos que estão na graça. Não vai mesmo. Ai, Jesus. Como é gostoso, né? Vamos lá. Quem vem aí? Agora Romanos 9, 21 a 23. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. A mesma massa, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro Eva, Abel e Caim, descendente da serpente, Caim, filho de Adão, filho do maligno. Maligno, quem é o pai dele? Adão. Filho do maligno. Quem é o maligno? Adão. Mentiroso. E outro para uso desonroso. Filho da perdição. Todos que é descendente de Caim e que veio da geração de Adão. Está entendendo o mistério? Vamos lá. 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para destruição. Todos descendentes que são terrestres, todos naturais, filho de Caim, descendente de Adão. 23. Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecida as riquezas da sua glória, os vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, os descendentes da mulher. Os descendentes da mulher. Explicando melhor, os descendentes de Adão, Caim nasceu com a mente de Adão. Abel nasceu com a mente de Eva. Como Caim matou Abel, Adão tornou conhecer a Eva e nasceu Sete, esse com a mesma característica do primeiro Abel, filho de Adão, que trouxe ao mundo a geração escolhida de Deus, os filhos da salvação. A predestinação que as igrejas negam, ela vem desde gênio, desde a criação. Só você entender. Vamos lá. Mateus 13, 27 a 28. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: ó Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Diz ele, Jesus, o inimigo fez isso, com suas astúcias, com sua mentira, com sua mente de serpente. Fez isso, Adão, por causa da sua falha. Trouxe o mal. O inimigo fez isso.
Respondeu ele, os servos lhe perguntaram, ó Senhor, quer que vamos tirá-lo? Não. Agora, vamos lá. Vamos lá. Como Deus colocou inimizade entre os dois descendentes, quem foi o descendente da serpente? Caim. E disse, né? A semente da mulher que ferirá o calcanhar. Ou a semente da serpente, o descendente da serpente, lhe ferirá o calcanhar. E tu ferirá a cabeça, o descendente da mulher. Da serpente vira o calcanhar e o da mulher vira a cabeça. Estava apontando para Jesus. Tudo bem. E o descendente da serpente, Caim, Adão, com a sua astúcia, a sua mentira. O seu descendente veio Judas. Veio Judas. Então, isso já estava prefigurado ao fim. Lembra que Isaías diz lá do Isaías 46:10? Que Deus, ele já faz o fim desde o princípio? Ele já criava o fim desde o princípio? Então, já estava tudo preparado, como ia acontecer. Semente da mulher apontava para os descendentes que vinha nascido da Eva com a natureza, a genealogia, o DNA da Eva. Chegou até Jesus, vindo de Davi. Da mesma massa, ele fez os dois vasos, de honra e desonra. E os descendentes da serpente veio de Caim até chegou em Judas. DNA de Adão. Por mais que seja filho de Adão e Eva, feito Isaú e Jacó. Um do bem e o outro mal. O mal e o bem caminha desde o princípio. A predestinação vem desde o princípio. Os filhos do mal desde o princípio. Vamos lá. João 6, 70 e 71. Então Jesus respondeu, não foi eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo, um opositor, um acusador, Judas. Judas. Vamos para o 71. 71. Ele se referia a Judas, ao diabo. A Judas. Judas era o diabo? Não. Mas foi quem entregou, quem o traiu. A palavra traição quer dizer ferir o calcanhar. Ferir o calcanhar é traição. Levantar o calcanhar é trair. Diz, ferir o calcanhar, vamos ver? Olha o que diz aqui, ó. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que compartilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Vamos na nova versão. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O seu calcanhar. Sacou? A lembra da profecia?
Eu te ferirei a cabeça e tu me ferirás o calcanhar. Quem feriu o calcanhar de Jesus? Foi o escravo, como as igrejas dizem, que foi o escravo? Não. Traição. A palavra levantar o calcanhar é traição. Levantou contra mim o seu calcanhar, o traiu. E quem traiu? Judas. Quer ver ele metendo a mão no prato de Jesus, que comeu do pão dele? Vamos lá. Marcos 14, 20. Mas ele respondendo, disse-lhe, um dos 12 que põe comigo a mão no prato. E Judas já catou o pão dele. Meu amigo me traiu. Vamos lá. Mateus 27, 4 e 5. Dizendo, pequei traindo o sangue inocente. E ele, porém, disseram, que nós importamos, isso é contigo. É contigo. A cabeça dele já estava 1000. Bombardeada. Feria a cabeça. Bombardeada. Versículo 5. Cadê o 5? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, referiu-se a e foi se enforcar. Levantou o calcanhar, traindo Jesus. Agora a cabeça dele está bombardeada e se enforcando. Feriu o calcanhar com a traição e foi ferido a sua cabeça. Se cumpre a profecia de Gênesis 3,15. Não foi a serpente. Não foi a serpente. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu o ferirá o calcanhar. Viu lá? O calcanhar. Traição. Judas. Ferirá o calcanhar. Sacou? Tá bem claro para você? Vamos lá. Apocalipse ainda 22. Versículo 25, fala assim. Para que Atos dos Apóstolos, não botei aqui, tá? Abençoados, não sei porquê. 1:25, Atos dos Apóstolos 1:25, fala assim, ó. Para que tome parte neste ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Sepultura. Não se salvou. Ele não subiu junto com os outros. Ele acabou. Também não vai para o inferno. Inferno não existe. Inferno é sepultura. Os filhos não são de Deus. Deus não permite sofrimento na vida de ninguém. Morreu, acabou. Não tem espírito. Pobre Judas. Judas era um filho da perdição. Se perdeu. Foi para o seu próprio lugar. Se perdeu. Lugar de perdição. Se perdeu. Porque aqui se cumpre. Vamos lá. João 17, 12. Fala assim, ó. João, aqui aí de Apocalipse 2, 20. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, dragão, serpente, diabo, Satanás, são adjetivo, são modo de conjecturar. Então aqui, ó, são os mesmos, tá? A traição, aquele que se opõe e que acusa, que acusou. Vamos lá. Vamos lá.
Cadê aquele versículo que eu não estou achando, meu Deus do céu? Vamos lá, não botei aqui. Não botei aqui. Então, João, eu não botei aqui, 17, 12, Jesus está orando, não está? O papai está dizendo, Pai, todos aqueles, enquanto eu estava com eles no mundo, tá? Nenhum daquele que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Lê lá para você ver, João 12, ou 17 e 12. Pai, enquanto eu estava com ele, nenhum deles se perdeu. Todos que você me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumpra a escritura. Judas Iscariote. Para que se cumpra a escritura. Então, meu irmão, diabo não existe. São adjetivos, sinais, modo de interpretação dos antigos. Não existe capeta como ser. A serpente do Éden, Adão. O dragão do Apocalipse, Herodes. Próximo que eu vou lançar, desmascarando a religião. É o batismo de Jesus, que foi tentado pelo diabo. Eu vou mostrar para vocês que não foi o diabo. Amém, irmão? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoe cada um de vocês. E dê o sinalzinho. Assine no meu canal. Dê o like. Ajuda, irmão. Para que eu possa expandir essa palavra de Deus. E se vocês querem saber mistério da Bíblia, entre no canal Profecia Consumada. Que você vai ver quanta palavra abençoada, a qual nos traz esperança, que nós somos predestinados, somos eleitos, somos filhos de Deus já, que já somos salvos, que Deus nos escolheu para Ele, que não existe morte, nem diabo, nem Satanás, que Jesus já veio e nós agora somos reinos para Ele. Amém, irmão? Que Deus nos abençoe.